Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre organização e as principais funções. Então, quando falamos organização, temos a ideia inicialmente de empresa, ok? Então, como é composto uma empresa? Do que é composto? Basicamente, é a união de pessoas, tecnologias e recursos para alcançar um determinado objetivo. Então, nada mais é do que eu tenho gente que vai usar recurso. Esse recurso pode ser uma matéria-prima, pode ser um processo, pode ser alguma coisa já pré-determinada para alguns tipos de empresa, né? Por exemplo, empresa digital, o recurso é um recurso de tecnologia, tá certo? Além desse recurso, será utilizado tecnologia pura para alcançar um determinado objetivo. Esse objetivo ele pode ser tanto um produto quanto um serviço, tá certo? Então, se nós formos pensar bem resumidamente, fica mais ou menos assim: pessoas que recebem recursos, tá certo? Esses recursos, insumo, matéria-prima, que por meio de tecnologia executam o processamento e entregam um produto final, tá certo? A saída é um produto final, que pode ser um produto, né, um bem, tá certo? Uma coisa que você possa comprar numa loja, ou um serviço, tá certo? Um serviço que é prestado em algumas empresas, tá? Comércios e tudo mais, tá certo? Então, observe esse resumo, olha, são três as características comuns a todas as organizações. As organizações têm comportamento interno, é baseado em uma estrutura e utilizam processos, tá certo? Então, por exemplo, quem tem comportamento na empresa? Pessoas, tá certo? Então, pessoas motivam, pessoas comandam, pessoas desenvolvem grupo, desenvolvem atitude. Empresas são organizadas, têm estrutura, elas podem crescer, elas podem se ampliar, elas se dividem, certo? E o processo, pessoas exercendo algum tipo de atividade baseado em processo. Então, os processos servem para quê? É como se fosse um protocolo, né? Alguma coisa assim, como é que eu posso falar? Tipo uma receita. Então você vai fazer um determinado atendimento, aí o processo diz, olha, você tem que fazer isso primeiro, logo em seguida isso, logo em seguida isso, logo em seguida isso. Então ele trata o mapeamento do processo, ele trata das entradas, o que é de informação que entra, quais são os processamentos envolvidos nisso e a saída pré-determinada, o que realmente deve sair. Vamos pensar no processo como se fosse uma receita de bolo, tá certo? Vamos lá. Eu quero fazer um bolo de chocolate. Quais são os recursos que eu preciso? Então eu vou precisar do chocolate, da farinha de trigo, do ovo. Aí eu tenho que pensar nas panelas lá necessárias. Eu tenho que pensar no fogão. Eu tenho que pensar no gás. Eu tenho que pensar numa batedeira, eu tenho que pensar na energia elétrica que vai movimentar essa batedeira, eu tenho que pensar na água que vai ali dentro, ou leite, né? Não sei o que vai ser utilizado, se água ou leite. E aí, depois que você pegou todos esses recursos, você vai envolver tecnologia. Tecnologia, no grosso modo, no vulgarmente, quer dizer modo de fazer, tá certo? Então, como é que você, utilizando tecnologia, vai pegar todos aqueles insumos e processar tudo junto para que você alcance o objetivo final, que é o seu bolo, tá certo? Então você vai ler uma receita, olha, ponha lá o ovo, ponha lá a farinha de trigo, faça não sei o que, etc. Aí bata na batedeira ali por 5 minutos ou 10. Aí depois você tem que aquecer o forno, aí tem lá uns 5 minutos ou 10 a X graus. Depois você precisa untar a forma com margarina, com manteiga ou qualquer outra coisa. E aí você põe a massa ali dentro, põe no forno e X minutos depois esse bolo está pronto.
Olha, eu falei aqui uma receita básica, né? Posso ter pulado alguma coisa, eu não sou expert em bolo, mas você sabe fazer. E na empresa, a empresa, tudo que tem ali dentro é denominado processo. Então vamos lá, departamento de compras. Então a pessoa para comprar um algo, primeiro ela recebe um requisito. Olha, eu preciso de folha de sulfite. Certo, o comprador vai perguntar quantas folhas? O tamanho é A4 convencional, a folha é comum convencional, ela é gloss, ela é folha sulfite padrão. Você vai usar para toner, para jato de tinta. Qual a gramatura? 80, 120, 180. Coletou essas informações, ele vai ao mercado. Ou seja, ele vai aos fornecedores. Olha, eu preciso dessa folha de sulfite. Eu preciso disso aqui. Quanto custa? E se eu comprar mais? E se eu comprar menos? Como é que você entrega? Ou eu tenho que ir buscar? Observem, todos esses passos são desenhados no processo. Tudo bem? Depois que é feito lá o valor, esse comprador vai pedir autorização para alguém, né? Então o superior dele vai dizer, não, você pode comprar, o valor tá bom, tá? Então ele vai emitir uma ordem de compra, essa ordem de compra vai ser enviada ao fornecedor, que vai mandar um boleto e uma nota fiscal. O departamento financeiro deste comprador, ele vai fazer o pagamento desse boleto, e aí o produto é entregue ou alguém da empresa vai buscar. Observe que, a grosso modo, eu coloquei aqui um processo de compras e um processo de fazer bolo. Então, se você olhar como está desenhado, como é que está escrito, você pode até replicar, fazer igual ou parecido. Por que isso? Porque aí nós chamamos de processos, tá certo? Mapeamento de processo. Então a empresa, ela por si só, ela já é um conjunto de processos. Tudo bem? Então quando se contrata alguém, quando se demite alguém, quando se treina alguém, quando se vende algum produto, quando se atende um telefone, tudo é um processo e deve estar muito bem definido já num livrinho, ou no manual, ou em algum lugar. Só que quando você entra na empresa, tem sempre alguém que fala, ó, senta aqui, eu vou te ensinar como é o serviço aqui da maneira que nós fazemos. Então, ela está passando o processo para você. Tudo bem? Então vamos rememorar. Então, nas empresas nós temos comportamento, que são baseados em pessoas. A empresa, ela precisa ter uma estrutura, tá certo? Ela pode ser física, pode ser digital, pode ser qualquer um, mas você entende a estrutura, e essa estrutura depois nós vamos entender que ela tem que estar baseada num organograma, tá? Eu não sei se vocês todos já dominam ou conhecem ou sabem o que é um organograma, mas nós vamos passar isso aqui daqui a pouco, tudo bem? E aí ela utiliza processo, todos esses processos para executar alguma coisa dentro da empresa. Até um processo de tomada de decisão, ele tem uns passos a seguir. E nós vamos ver isso mais para frente. Tudo bem? Peter Drucker, que foi um grande papa, né, da administração, já falecido, ele dizia assim, ó, tem 3 aspectos básicos para uma organização. Ela precisa ter objetivo. Tem razão de ser uma empresa que não tem objetivo? Para que ela foi criada? Vamos pensar na atividade de vocês. Um hospital. Para que o hospital foi criado? Se o hospital é público, ele não precisa vender nada, né? Então ele não vende, ele não tem receita. O dinheiro vem de impostos, que é direcionado pelo governo. Mas um hospital particular, ele vende serviço, tá certo? Além do serviço, ele vende os insumos necessários a esses serviços. Vamos pensar assim, eu preciso passar por uma cirurgia, sei lá, do que? Qualquer tipo de cirurgia, vamos ver, um parto. Então, o hospital vai falar para a pessoa que está contratando, olha, você vai precisar de um quarto, você vai precisar do centro cirúrgico, né? Então você vai precisar de um médico, um enfermeiro,
um auxiliar de enfermagem, você vai utilizar determinados insumos, gás, anestesia, bolsa de sangue, sei lá, eu não sou da área, mas deduzo que precisa de tudo isso. Todos esses insumos são cobrados. Quando o hospital fala para a pessoa assim, olha, fica lá, não sei quanto é um parto, mas X mil. Tudo aquilo previsto já está incluso. Pode ser que aconteça alguma intercorrência, precisa de uma UTI, precisa de uma internação, precisa de mais bolsa de sangue, precisa de mais soro, precisa, sei lá, de qualquer outra coisa. O hospital já deixa avisado, olha, esses insumos, se forem necessários, nós cobraremos à parte. Então, observe que o hospital particular, o objetivo dele é vender serviço. Vender serviço dentro da área da saúde, ok? Então eu vou vender tratamento, eu vou vender assistência, eu vou absorver você como cliente e vou tentar sanar a sua necessidade. Aí eu vou usar o termo de cura, tá? Mas a cura tem lá todo um conceito mais para frente, né? Então eu vou colocar você no centro cirúrgico, nós vamos ter os determinados médicos, nós vamos fazer uma cirurgia, nós vamos amparar você no que for necessário e esperamos que você saia daqui curado. Então esse é o objetivo do hospital. Lógico, aí tem toda a questão da missão, tem lá a questão da humanização. Olha, o hospital nós tratamos todos aqui de forma mais humana, nós nos preocupamos com você. Tem todo um comportamento ali que ele é adicionado, né? Tudo bem? Porque não adianta você chegar num hospital ou numa clínica ou em qualquer outro canto e a pessoa te tratar mal, né? Você fala, você vem fazer aqui um ultrassom, né? Então deita aí. Se vira, vai lá, vira para cá, vira para lá, pronto, pode ir embora. Observe o modelo de atendimento. Aprendemos agora há pouco que as empresas precisam de quê? Comportamento humano, ou seja, pessoas vão dar vida ao atendimento, pessoas vão dar vida àquela necessidade de atendimento, qualquer que seja ele, tudo bem? Então não podemos esquecer que uma das coisas que Drucker falava, os aspectos de uma organização, primeiro é o objetivo, segundo, quanto à sua administração. Como é que ela é administrada? Quais são os propósitos? Né? Como que ela é organizada? A questão da sua hierarquia, a questão do modelo de liderança. Como é que essa empresa ela está, como ela está representada perante os seus funcionários, os seus colaboradores e a sociedade. Então, por exemplo, hoje é muito interessante assim um fato da responsabilidade social, né? Então se fala muito, olha, a empresa tem que ter responsabilidade social, a empresa tem que estar muito bem vista pela sua sociedade, nós cuidamos daquela praça, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Por que a empresa quer fazer tudo isso? Porque a imagem dela precisa, né, estar bem na sua sociedade, no meio onde ela atua, tá certo? Porque cria vínculo, a comunidade fala, olha, aquela empresa ali, ela cuida do nosso bairro, olha, aquela empresa ali, ela não polui, tá? Vou deixar uma dica, quando vocês tiverem tempo, procurem na internet, pode ser no LinkedIn ou qualquer outra rede social, ou até mesmo no Google mesmo, não tem nenhum problema, empregos verdes, tá? Vamos de novo? Empregos verdes. O que quer dizer isso? Há uma nova tendência de que algumas empresas elas vão dar preferência a profissionais que, além de executar suas tarefas, executar aquilo que é necessário para si, ele tem um olhar específico para a questão do meio ambiente, para a economia de recursos ambientais, tá certo? Tem a Green Skills, que é uma empresa americana, eu acho que é uma instituição, é uma assistência, alguma coisa assim. Eles calculam até quanto de carbono
é utilizado, é gasto para abrir um site na internet. Eles têm software para isso. Então eles mandam recados para a empresa: olha, o seu site está gerando mais poluição do que poderia, do que deveria. Será que você não pode melhorar? Porque se você fizer um site mais leve, os servidores vão aquecer menos, aquecendo menos usa menos energia, usando menos energia polui menos, etc. Então existe uma tendência muito interessante em relação a isso, a economia de recursos ambientais, tá certo? Então, tiverem um tempo, procurem aí empregos verdes, tá certo? E o terceiro item é o desempenho individual. Então, hoje nós somos impelidos, né? Nós somos a todo instante cobrados. E a ideia dessa cobrança parte do princípio de um negócio chamado meta. Todo mundo precisa de uma meta, a empresa precisa de uma meta, ela quer colocar uma meta para você, tá certo? Então você chega aqui e fala: olha, você precisa encerrar esse relatório ainda hoje, ou então você precisa vender mais até sexta, ou então você precisa produzir muito mais por dia, e você já entende isso também. É interessante isso, né? Quando você entra numa empresa, você fala: nossa, o que essa empresa espera de mim? Ah, que eu cumpra os prazos. Se você tem um prazo, você tem uma meta, né? Eu preciso resolver determinada coisa até tal hora. Pronto, a sua meta é essa. Pode ser uma meta pequenininha, específica, que é terminar aquela tarefa. Mas aquela tarefa faz parte de um processo maior, que se todo mundo cooperar e fizer e resolver dentro do seu tempo, do tempo pré-determinado, o que vai acontecer? O objetivo é alcançado de acordo com o que foi pré-determinado pela alta administração da empresa. Ok? Então isso é muito, vamos dizer assim, muito importante na empresa, que tenhamos um olhar para o desempenho. E eu vou falar para vocês, pessoal, a ideia de desempenho individual gera tanto questionamento, tanto problema. Porque por conta desse negócio de eu preciso que você faça mais, tem supervisor atuando com assédio profissional, né? Não é assédio moral, mas talvez até tenha também, mas é mais profissional. Confusões complexas na organização por conta que você precisa fazer isso até tal dia, senão a empresa vai te demitir. Olha a pressão. Você não está fazendo determinada a tarefa a contento. Olha, você não está atendendo o cliente de acordo com o que foi pré-determinado. E aí, é nesse momento que o Departamento de Recursos Humanos ele precisa ser ativo. Ele precisa estar com o olho muito bem apurado para que não deixe gerar confusão e perca o controle de todos os seus colaboradores, né? Porque daqui a pouco você tem uma confusão generalizada onde ninguém mais se respeita. Então, para a gente entender desempenho, é importantíssimo entender eficiência e é importante entender eficácia. Quando que é um e quando que é o outro. Então, nós temos aqui, a eficiência. Eu tenho um olhar nos meios, ou seja, como é que eu faço determinada coisa? A eficácia, a ênfase é no resultado final, ou seja, no objetivo. Tá certo? Então vamos pegar um outro item aqui, a eficiência, resolver problemas. Já a eficácia, atingir os objetivos. Para a gente trazer uma analogia mais assim para o nosso dia a dia, olha aqui embaixo, nós temos que a eficiência é rezar. Já a eficácia é se o fiel ganha o céu. Então, eu fui eficaz porque eu ganhei o céu. Mas como é que você ganhou o céu? Bom, os meios que eu utilizei para chegar aqui foi rezar. Né? Jogar futebol com arte. Isso é eficiente. Eu sei fazer. Eu sei fazer uma jogada bacana. Eu sei fazer um lançamento, dar uns dribles bonitos e tal. Mas isso não adianta nada. Qual que é a eficácia? Ganhar o jogo.
Então de nada adianta você falar, olha, aquele cara joga muito, olha, tem um futebol arte, mas o time dele só perde. Então qual é a lógica disso? Tá certo? Então nós precisamos ter eficiência, ou seja, saber fazer, tá? Então nós sabemos manusear os processos, sabemos resolver as coisas paulatinamente, como é que cada coisa acontece, e nós temos que ter eficácia, ou seja, nós alcançamos os objetivos, nós conseguimos entregar aquilo que foi proposto para cada tarefa, a que nos foi designado. Perfeito? Bom, então nós temos aqui as funções das organizações. Basicamente, produzir bens, prestar um serviço à sociedade, atender as necessidades dos seus próprios participantes, né? Então sócio, diretor, qualquer tipo de colaborador, até o dono, né? O dono, para que eu montei uma empresa? Eu quero ganhar dinheiro. A lógica é essa. Para que eu montei uma empresa? Para ganhar dinheiro. Então a minha necessidade dentro dessa empresa é ganhar dinheiro. Agora, tem aquelas empresas que não têm recursos, ou seja, não têm fins lucrativos. Tudo bem? Então o interesse dele é outro, né? De repente, fazer uma ação social, de repente ampliar uma atividade assistencialista, né? Mas tem lá uma necessidade e um objetivo, porque senão não tinha razão de ser, de existir aquela empresa, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. E olha aqui uma última função, olha que bacaninha, acabei de falar agora há pouco, né? Responsabilidade social. As empresas precisam ser mais responsáveis. E aqui não é só meio ambiente, tudo bem? Não é só meio ambiente. Ela precisa produzir com mais consciência. Tá certo? O serviço precisa ser prestado com mais ética. Precisa ter um olhar mais social, mais humano, mais de comunidade. Principalmente se eu consigo reduzir o uso de recurso natural. E aí, diretamente focado ao que nós chamamos de meio ambiente. Tá certo? Bom, e os processos administrativos, né? Como é que a empresa se organiza em relação a isso? O que é um processo, por exemplo, né? O que é um processo administrativo? Como é que ele se organiza? Então vamos lá. Então nós temos aqui os níveis da empresa. Nós temos o nível institucional, nós temos o nível intermediário e nós temos o nível operacional. O nível institucional é o nível que determina a ideia do planejamento estratégico, ou seja, é a alta direção. Ele pensa, ele ou eles pensam em empresa como uma estratégia integrada, ou seja, como é que eu atuo no mercado, como é que eu forneço um serviço, como é que eu produzo um bem, como é que eu utilizo um recurso. Nós vamos ampliar a instituição, vamos reduzir, vamos abrir uma filial, vamos inovar, vamos colocar outros produtos, vamos retirar algum produto de circulação. Todas essas coisas são discutidas nesse nível. Por isso que chama-se de visão estratégica. Ou seja, o que é que eu vou dar de segmento para minha empresa? Nós vamos a partir de então melhorar determinadas coisas. O produto ele vai ser melhorado no sentido de um componente vai ser acrescentado lá para melhorar a espessura, melhorar o rendimento, melhorar a condição de que o cliente ele enxerga melhor esse produto. Então, tudo isso é pensado ali. Tá certo? Há pouco, vocês devem ter visto na internet que a Coca-Cola lançou a garrafinha com a tampa que agora ela não solta da garrafinha. Por que isso? Porque segundo eles não estava dando para reciclar a tampa, porque a tampa se perdia
tinha outros tipos de destino. E eles precisavam, já estavam reciclando a garrafa, né? Mas não tinha a tampa. Então agora, pelo que eu li, a tampa fica grudada ali. Isso é debatido onde? Na visão estratégica. Essa semana, a primeira ou segunda semana de fevereiro do ano de 24, eu vou falar assim porque o vídeo vai ficar gravado por muito tempo, a Cacau Show comprou o Play Center. Então, aí você vai perguntar assim, mas não entendi. A Cacau Show, que vende chocolate, produz chocolate, comprou o Play Center? É uma visão estratégica. Porque futuramente, acredito eu, e pelas algumas coisas que li, a Cacau Show vai tentar disponibilizar para o público um parque temático. Ou seja, baseado nos seus produtos, baseado na questão do chocolate, da diversão, do prazer, da alegria. Até tem gente que brincou na internet dizendo que vai ser o Willy Wonka, né? Eu acho que tem um filme na Fantástica Fábrica de Chocolate, não é isso? Que tem um parque, alguma coisa assim. Então, tem gente até que fez esse comparativo, essa analogia. Então, ou seja, a Cacau Show futuramente vai disponibilizar um parque temático no que ela comprou do legado do Play Center. Quem já foi aí ao Play Center, né, lembra disso? Agora vai ter uma oportunidade de brincar, sei lá, deve ter lá alguma coisa, né? De brincar ou então de olhar algumas coisas temáticas. Mas isso ainda é para o futuro. Eles compraram, como eu acabei de dizer, no início de 24. Eu acho que vai passar por uma grande reformulação, mas a ideia pode ser essa mesmo, ser um grande parque temático. Tudo bem? Bom, saindo do nível institucional, você tem o nível intermediário, o nível de gerência, o nível de pensar como fazer, né? Então, recebemos uma ordem que temos que produzir agora o chocolate de 1 quilo. Como é que nós vamos fazer isso? É a primeira pergunta. Então, vamos fazer um planejamento tático, né? Precisamos melhorar a máquina, precisamos ver como é que as caixas vêm do estoque para cá, como é que isso depois de pronto vai para um determinado estoque, como é que vai ser operacionalizado o funcionário, como é que vamos trabalhar a questão de horário, como é que os insumos chegam aqui. Tudo isso está dentro do debate da visão tática, tá certo? E por final, a visão operacional que somos nós, né? Ou seja, nós que somos realmente as pessoas que acabam fazendo, né? Então, por isso que chama visão ou nível operacional. Aqueles que operacionalizam, aqueles que fazem a coisa acontecer. Tudo bem? Então, vamos entender assim, ó, no nível institucional, você tem um planejamento estratégico, normalmente ele é de longo prazo, tá certo? Então nós vamos fazer um plano aqui, ele tem que estar lá, é um longo prazo, tem um prazo definido, mas ele é longo. Então 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei quantos, mas é de longo prazo. O nível intermediário, ele já tem ali um período mais curto, tá certo? A gente pode até colocar que ele é de médio prazo, de curto a médio prazo, e o nível operacional, que é de execução, então ele é de curto a curtíssimo prazo. Perfeito? Então, continuando dentro do processo administrativo, nós podemos entender que ele constitui um planejamento, tá? Que é a primeira função da administração, e uma ideia de organização. Agora aqui é organização no sentido do verbo organizar, tá certo? Ele organiza, ele estrutura, ele integra e divide as atividades e os recursos disponíveis de forma a que os objetivos propostos sejam alcançados. Então, por exemplo, eu planejo, olha, como é que eu vou fazer determinada coisa? Faremos assim. E depois alguém vai organizar esse planejamento. Olha, eu preciso disso, 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 disso. Vou precisar das pessoas tais, dos equipamentos tais. E a partir daí a gente começa a executar o plano. Tudo bem? E aí, só fica nisso? Não só fica nisso. Nós temos a ideia
Aqui a ideia ainda do planejamento, né? Como é que o plano se faz. Mas nós temos a ideia da direção e do controle. Então vamos lá, vamos rememorar. Então eu preciso de um planejamento, tá certo? Então eu preciso de um plano. Como é que eu faço um plano? Como é que eu executo um plano? Como é que eu mapeio um plano? Então a alta direção, ela fala, nós precisamos melhorar a nossa participação no mercado. Pronto, isso é um plano. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos inovar em termos de produto, nós vamos abrir filiais, nós vamos lançar mais serviços. E aí, qual é a próxima etapa? A organização. Então, nós vamos precisar de quais recursos, de quais estruturas, do que a gente vai precisar. E aí é feito todo o procedimento da organização desses recursos, de pessoas e de insumos. A próxima etapa, direção. Então o que acontece? Bom, nós já temos o plano. Nós já organizamos recursos e pessoas. Então agora nós vamos dar direção ao plano. Então vamos lá, olha, precisa aqui, vamos começar por aqui. Tal departamento faz isso, o departamento de marketing vai fazer isso, o RH vai contratar pessoas, produção já vai agir na ideia do produto novo que está sendo lançado, etc, etc. Ok? Então vamos de novo. Nós temos um plano, nós organizamos os recursos, tá certo? Necessários, as atividades, etc. Tudo que é necessário para que a coisa aconteça. Nós damos direção a tudo isso que está organizado e precisa controlar. Como é que nós controlamos? Como é que eu sei que o que eu planejei está indo ao encontro do objetivo que eu determinei? Então eu preciso ter ferramentas de controle. Mais para frente nós vamos debater um assunto, nós vamos introduzir um conceito chamado métricas de desempenho. Tá certo? Então o que seria isso? Eu preciso saber se está dando certo, né? Vamos pensar em termos de produção, para a gente fazer uma analogia rapidamente. Quantas peças você produziu hoje? Eu produzi 100. Quantas dessas peças estão efetivamente sem defeito? Dessas eu acredito que umas 80. Então, o seu desempenho assegura que no mínimo 80% de seguridade, né? 80% de certeza de que seus produtos estão atendendo os requisitos pelo qual foi determinado, como é que ele foi construído, como é que ele foi pensado, tá certo? Então você precisa medir, você precisa ter um controle. E eu tenho aqui, deixa eu ver no próximo slide, olha aqui, ó, para que o controle seja eficaz, eficaz é o que mesmo? Nós temos o foco no resultado, não é isso? Então, para que o controle seja eficaz, nós primeiro precisamos pensar assim, ó, quais são os padrões e os critérios de desempenho que eu quero para esse produto ou serviço? Eu quero que esse produto seja... ele não pode ter determinadas falhas, não pode ter nada, ele tem que estar dentro de um padrão que eu considero aceitável, assim, 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 assim. Ok. O que eu vou fazer como segunda fase? Eu vou observar como é que ele está sendo feito. Qual que é o desempenho dele hoje? Entendi. Olha, tá vendo aqui? Estão fazendo desta forma. Está sendo produzido X produtos dia. Esses produtos estão tendo lá uma execução determinada forma, etc, etc. Muito bem. Então eu tenho um padrão que eu estabeleci. Agora eu estou observando o desempenho. Terceira fase, eu vou comparar o que eu peguei de produto pronto com aquilo que eu desenhei e estou dizendo que é o aceitável. Está dentro do contexto? Ou seja, eu falei, olha, o produto ele tem que ser desta forma. Quando eu peguei o produto pronto, atende aquilo que eu desenhei? Atende aquilo que eu pensei? Atende. Então, perfeito. Continuamos assim. Não atende.
tem lá um erro, teu tamanho tá menor, tá maior, tá com defeito aqui, ou tá fora de uma especificação técnica. Então o que nós temos que fazer? A quarta fase. Que fase é essa? Ação corretiva. Tá certo? Que tem como objetivo corrigir essas variações. Então são feitas as correções e aí você retorna de novo. Observa o desempenho, compara o desempenho com o padrão. Tá dentro do esperado? Continua, não tá? Ação corretiva. E assim sucessivamente. Perfeito, gente? Bom, eu falei agora há pouco sobre processo, né? Processo, tanto processo e aquilo do processo. E o que nós vamos fazer com isso? Né? Então, o processo, ele é uma sequência de atividade, já tinha falado sobre isso para vocês agora há pouco, que recebe entrada, nós agregamos valor a isso e transformamos em um determinado resultado. Tá certo? Ele tem um início e fim bem determinado, dentro de uma sucessão, olha aqui, ó, sucessão clara e lógica, interdependentes que geram resultado. Então eu não posso ter um processo que tem determinadas etapas e eu posso ir pulando essas etapas assim, fazendo, eu comecei pela etapa tal, vim para cá, vim ali. Não, ele tem uma sequência lógica, ele tem uma ordem natural para que aconteça. Tá certo? Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou fazer uma ficha de um paciente. Então, o processo diz que eu tenho que pedir o documento dele. E eu tenho lá, ou no computador já tem um formulário, ou não tenho esse formulário no computador, mas eu tenho uma ficha manual. E na ficha manual tem lá um monte de campos que eu preciso preencher. Já é indutivo. Né? Então, por exemplo, nome, data de nascimento, endereço, CEP, convênio médico, sei lá, precisa de um token de autorização, que hoje é moda, né? Vai fazer um exame, alguma coisa, tem então um token de autorização. Então, são sequências, tá certo? Resolvido isso, a ficha do paciente está pronta e ela pode ser atendida. E quando você encerra essa ficha, você já sabe que tem que colocar em determinado lugar, que uma outra pessoa vem pegar aquela ficha para levar para o médico. Perfeito? Isso é a grosso modo, né? Tem lá a questão de pegar prontuário, verificar outras coisas. Tá certo? Olha aqui. Um desenho bonitinho. As entradas, então materiais, informações, clientes, serviços. Aqui é o processo que transforma tudo isso, né? E as saídas pode ser um serviço, bens, equipamento, material, informação, etc, etc. Então, o processo é a causa, o efeito, naturalmente, é um produto. Exemplo, um produto pode ser o final de uma universidade. Como assim? O curso de vocês. Então, vocês estão fazendo um curso. Qual que é o produto final? Né? Então, um produto pode ser aquilo que você está almejando. Ou seja, qual é a ideia do curso de enfermagem? Se tornar enfermeiro. Né? Eu uso meios. Esses meios quais são? Aulas, disciplina, conteúdo, metodologia. Qual é o resultado final? A formação. Ok? Engenharia, mesma forma. Administração de empresas, mesma forma. Aqui, ó. Então, aqui nós temos materiais, serviços e informações. O processo é oferecer o curso. O produto em si é um curso. Quem é o cliente de curso? Aluno. Tá certo? Isso é um mapeamento bem simplesinho, gente. Bem simplesinho. De como é que nós temos que enxergar uma determinada atividade. Tá certo? Olha aqui ele ampliando um pouco mais, ó. Você tem professores e alunos, então docente e aluno. O processo, que é o curso. O produto, ele gera aqui uma profissionalização, né? E o cliente, a organização contratante. Tá certo? Da outra maneira, da mesma forma, materiais, serviço e informe. Aqui nós temos o curso, oferecer o curso, que é o processo. O produto é um curso.
ok? Quem é o cliente desse processo? Aluno. Bem a grosso modo. Nós vamos a refinar um pouquinho, mas isso lá para frente. Mas é só para a gente ter uma ideia inicial de como que é um mapeamento de processo, o que que é um processo dentro da empresa, ok? Aí, dentro de um processo maior, você tem um subprocesso e você tem uma atividade e um evento, tá? Então, vamos lá. Primeiro, subprocessos. Em processos de um nível maior de detalhamento que demonstram os fluxos de trabalho e atividade sequenciais. Então, você tem um processo maior, só que dentro desse, para que esse processo aconteça, você tem vários subprocessos. Então você precisa resolvê-los, cada departamento faz o seu, né? Resolve sua questão. Quando todos estiverem ali com aquilo satisfeito, o processo maior, ele é finalizado, tá certo? Então dentro de subprocessos, por exemplo, uma das coisas que você pode ver são as atividades, que corresponde o que é feito e como, tá certo? Então cada atividade está ali dentro. Olha, eu preciso resolver ligar para uma pessoa, eu preciso fazer um registro de alguma coisa, eu preciso dar baixa num atendimento, eu preciso lançar algo no computador, tá certo? E além da atividade, nós temos os eventos. Os eventos controlam as atividades do processo. Por quê? Porque elas são baseadas principalmente em acontecimentos temporais. Então o que acontece? Você vai ter determinadas tarefas, atividades que eles têm momento certo para acontecer, tá certo? Tem forma certa para acontecer, tem um determinado padrão. Então, olha, quando acontecer isso, obrigatoriamente tem que acontecer aquilo. Então isso é um evento, tá? Então não pode ser antes, não pode ser antes, não pode ser depois, tem que ser no tempo certo. Tudo bem? Então, vamos rememorar? Nós temos um processo. Dentro do processo, nós temos um subprocesso. Nós temos as atividades e nós temos os eventos. Tem mais coisa? Tem. Mas, como eu falei, esse é o primeiro olhar. Tudo bem? Então, vamos aqui para um exemplo. Ó. Preparação de brigadeiro. Bom, todos vocês que estão me assistindo aí, acredito que gostem de brigadeiro. Não é isso? Eu acho que sim. Então, primeiro, eu preciso preparar um brigadeiro. Aí eu vou pensar se é aquele de bolinha, que é o convencional, se é o brigadeiro de colher, se é o brigadeiro de pote, se é dentro de uma panela, qual é o brigadeiro que eu quero fazer? Primeiro, então, eu tenho que definir isso, que é o objetivo. Vamos dizer que eu queira aquele brigadeiro convencional que é o bolinha, que eu ponho naquele copinho de papel, né? Um copinho, uma cestinha, sabe como é que chama aquilo? Você põe ali dentro, aí põe um granulado em cima, põe na bandejinha e o pessoal se serve. Ah, muito bem, então eu quero aquilo. Que ações são necessárias para a gente alcançar aquele brigadeiro? Ah, eu preciso produzir, né? O brigadeiro, e para eu produzir o brigadeiro eu preciso observar as etapas básicas, que são insumos, né? Eu tenho recursos tecnológicos, equipamentos, maquinário necessário, e eu tenho pessoas necessárias, e eu tenho uma receita necessária. Ó, tudo isso, ok? Então, vamos lá de novo. Eu tenho as ações necessárias, ou seja, o objetivo é o brigadeiro. Tudo bem? Então eu preciso ter um brigadeiro lá. Eu decidi que era o bolinha. Fechou. Que ações são necessárias? Eu preciso comprar insumo, preciso ter uma receita e preciso ter equipamento. O que é preciso para realizar essas ações? Ah, eu tenho lá a ideia de produzir coisas, né? Sei lá, eu preciso ter um fogão, eu preciso ter uma cozinha, eu preciso ter uma pessoa que seja capaz de fazer isso, né? Ela tem uma receita, ela domina essa arte do brigadeiro. E depois, como é que será feito esse brigadeiro?
Aí tem uma receita convencional que você vai fazer lá, vai bater lá o assunto, vai botar a massa, aí põe o leite condensado, o leite condensado vai lá o chocolate, pereri, 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 põe no fogo, aí o fogo, etc. Qual é o resultado? Deve ser o brigadeiro pronto. Ok? Então, olha aqui. Qual é o macro processo? Então, o macro processo é daquele. Aqui, qual foi a intenção de se fazer esse processo? Bom, desejo de comer brigadeiro. Qual que é o processo? Fazer o brigadeiro. Quais são os subprocessos? Então, eu tenho que separar os ingredientes, misturar os ingredientes, dar o ponto de brigadeiro, enrolar o brigadeiro, etc, etc. Botar na geladeira, etc, etc, etc. Perfeito? Eu acho que ficou bem simples, né? Então, qual seria a visão de negócio disso, né? Então vamos lá, o macro processo de novo, né? Então eu tenho o desejo de comer o brigadeiro. Eu vou precisar dos insumos. Então quem é o meu insumo? É o fornecedor, é o supermercado. Então eu vou precisar de um fornecedor e vou precisar dos insumos. E aqui basicamente eu tenho panela, leite condensado, manteiga, chocolate, granulado, aquela forminha de papel. Eu preciso de uma forma para colocar os brigadeiros prontos. Eu preciso de uma geladeira. Eu preciso de um fogão. Olha, um montão de coisa, né? Tá certo? Qual é o processo? Nós vimos agora há pouco, né? Fazer o brigadeiro. Então eu vou pegar lá toda a receita, etc, etc. E o produto final é o brigadeiro pronto. Quem é que vai se utilizar deste processo? Então, quem é o cliente desse processo? É você. Então, você tem a ideia, né? A ideia do processo, que é o macro processo. Olha, precisamos fazer tal coisa. Precisamos para quem? Quem é o cliente desse processo? E aí tem lá a pessoa lá, ou consumidor final, ou alguma coisa. Então, você. Tá certo? Então, você quer um brigadeiro, então você decidiu comer o brigadeiro. Como é que você faz? Você precisa dos insumos, mais uma vez falando rapidamente, panela, leite condensado, manteiga, etc, etc. Você tem o processo, que é a receita, né? Ou seja, como você faz brigadeiro, e o produto pronto. Quando isso estiver pronto e a contento, eu acredito que você vai degustar bastante. Bom, lá no nosso portal, lá na aula, tem um artigo muito interessante, um artigo bacaninha. O nome dele é As Empresas São Grandes Coleções e Processos. Vocês podem procurar na internet aí também. Ele dá um resumão muito legal. Ele é um artigo científico publicado, inclusive, numa revista bem conhecida. E para você ter uma ideia de como é que as empresas utilizam determinados processos e como é que esses processos se encadeiam, né? Ou seja, como é que eles estão ligados entre si. Tudo bem? Eu peço a vocês que deem uma lida, né? Então, para você que está assistindo esse vídeo e não faz parte da disciplina, você pode procurar na internet, dê uma lida que você vai gostar. Esse artigo ele é muitíssimo interessante, ok? Aqui estão as referências da aula de hoje, perfeito? Gente, é isso. Então, o nosso objetivo de hoje era entender organização e as suas principais funções. Lembrando, uma visão superficial de cada coisa, tá certo? Então agora, a próxima aula, nós já vamos entrar em um pouquinho da história da administração, tá? Como é que a coisa aconteceu, como é que a coisa surgiu, como a administração surgiu e como ela está no dia de hoje e suas perspectivas, e assim nós vamos caminhando durante toda essa disciplina. Tá certo? Meu cordial obrigado e até mais.